Bom, boa tarde. Então, a ideia é conversar um pouquinho sobre o contrato de fiança hoje, uma figura bastante relevante em termos de mercado. É um contrato bastante utilizado, especialmente para fomentar a locação imobiliária, mas que, ao mesmo tempo, carrega consigo, em alguma medida, uma crueldade gigantesca. E por que digo isso? Lembrando aqui das lições de Clovis Bevilacqua, o autor codificador do nosso primeiro Código Civil, que ser fiador é mais ou menos como suportar as dores sentidas por Hércules ao usar o manto de Nesso. E por que Bevilacqua faz esta comparação, constrói esse raciocínio metafórico? Porque o fiador assume, enquanto regra, gratuitamente uma obrigação de garantia que tem um peso bastante grande e que no direito brasileiro pode chegar até mesmo a provocar a perda do seu bem de família. Tema que eu vou retomar quando a gente chegar no final dessa nossa conversa de hoje. Então, Bevilacqua vai dizer para a gente, e Bevilacqua, um autor do seu tempo, obviamente, não poderia ser diferente, preso ainda, em alguma medida, àquele universo decimonônico, ligado, quando pensava-se o direito dos contratos, de um lado, a autonomia da vontade, que nós vimos hoje muda, hoje devemos trabalhar com a autonomia privada, e de outro lado, como consequência lógica do exercício da autonomia da vontade, naquele mundo passado, a força obrigatória do contrato. E ainda assim ele dizia que ser fiador é parecido, é algo que lembra as dores suportadas por Hércules ao usar o manto de Nesso. E como eu dizia a vocês, a fiança é um contrato gratuito e que, nesse contexto, produz, pelo menos enquanto dever de prestação, apenas aquele que é imposto, ao fiador de, não havendo o adimplemento por parte do devedor afiançado de honrar o referido compromisso. Por que eu digo que a fiança, em princípio, é gratuita? Porque, em princípio, nada obsta que pactuemos uma fiança onerosa, embora isso não seja nada comum, senão quando visualizamos o seguro fiança. Então, um seguro que tem por objeto atuar como uma fiança, um contrato acessório, portanto, de uma obrigação derivada de um outro contrato tido como principal. Mas seguros fianças são pouco comuns, e especialmente por conta, quem conhece esse mercado pelo menos o diz, dos preços dos prêmios bastante elevados, e fianças onerosas são raríssimas, eu particularmente nunca vi nenhuma. Portanto, em princípio, seguimos pensando um modelo codificado da fiança, até porque as regras previstas a partir do artigo 818 do nosso Código Civil são regras estruturadas dentro da lógica clássica da fiança, da tipificada na nossa codificação civil, portanto, da fiança enquanto contrato gratuito ou benéfico. E, como eu dizia também, por meio do contrato de fiança, o fiador garante um determinado pagamento. A obrigação assumida pelo fiador é de responsabilidade. Se, quando estudaram obrigações, foram apresentadas as doutrinas dualistas, criadas na Alemanha, das Schuld die Haftung, que dividem a prestação em débito e responsabilidade, conseguem perceber com bastante clareza que o dever jurídico assumido pelo fiador tem apenas a responsabilidade. Ele não tem débito. Fiador, portanto, não é devedor, é garantidor. E que será demandado, em princípio, caso o devedor não o faça. O contrato de fiança, além de, enquanto regra, ser gratuito ou benéfico, precisa ser pactuado por escrito. O contrato de fiança precisa ser pactuado por escrito. E não admite interpretação extensiva enquanto consequência, aliás, da sua gratuidade ou do seu caráter benéfico. São características importantes
quando pensamos o contrato de fiança. A fiança é um contrato formal, ela exige, ela pressupõe forma escrita, e quando interpretamos uma fiança, essa interpretação é necessariamente restritiva, ainda que nos termos do artigo 822, não sendo limitada a uma parte da dívida, não sendo limitada expressamente apenas ao principal, e não a obrigações secundárias, acessórias, a deveres gerais de conduta, que já exploramos ao longo do nosso curso, especialmente quando estudamos o princípio da boa-fé objetiva, sobre as lentes do professor Júlio Martins Costa. Não sendo limitada, eu dizia a vocês, ainda que trabalhemos com interpretação extensiva, a fiança deverá compreender os acessórios da dívida principal. A lógica, aliás, que informa o direito das obrigações no Brasil. E pelo menos naquela parte dos códigos que um pouco conheço. O acessório segue o principal. E aí incluem-se juros, eventual correção monetária, despesas judiciais, quando porventura existentes. Tudo isso pode ser abrangido pela ideia de fiança. Tudo isso pode ser compreendido enquanto aquilo que foi afiançado, repito, a não ser que tenha havido um ajuste expresso em sentido contrário. Para além disso, é importante deixarmos bastante claro também que dívidas futuras podem ser objeto de fiança. Mas, evidentemente, o fiador só poderá ser demandado enquanto garantidor depois que houver liquidez. E por que estamos falando em liquidez? Porque enxerguem que uma obrigação futura pode ter uma natureza aleatória. Voltemos lá aos contratos que já exploramos de compra e venda nas modalidades empsio spei e empsio res perat. Nada obsta que se estipule uma fiança como forma de garantir, senão o pagamento, a reparação de eventuais perdas e danos, a restituição do valor porventura antecipado em situações como essa. É bastante importante a gente ter isso bastante claro. Embora normalmente eu vá trabalhar a fiança muito próxima da locação, temporalmente falando, nos cursos de direito dos contratos, ontem vocês viram a locação. Aliás, no final desse encontro, se houver alguma dúvida, podem compartilhar, que a gente segue conversando com o maior prazer. Ontem vocês viram questões afetas à locação. Hoje a gente conversa a respeito de questões intimamente ligadas ao contrato de fiança. Fiança, um contrato que deve ser pactuado por escrito. Fiança, um contrato que, por ser benéfico ou gratuito, exige interpretação restritiva, ainda que essa interpretação restritiva não afaste aquilo que está previsto no artigo, como eu dizia a vocês, 822 da nossa Codificação Civil do Código Civil Brasileiro, que dispõe, repito, não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, e isso contados desde a citação do devedor. Aí eu tenho uma regra de marcação temporal de responsabilidade. Eu dizia também que dívidas futuras podem ser objeto de fiança, mas, obviamente, eu preciso ter uma dívida líquida e certa para poder falar em responsabilidade. Aliás, a própria ideia de exequibilidade, como posso exigir o adimplemento, como posso exigir o cumprimento de dívidas que não são líquidas e certas. A certeza diz respeito à existência, a liquidez diz respeito àquilo que em latim se denomina quantum debeatur, o valor devido ou o que é devido. Certa, líquida e exigível, certa certeza quanto à existência, não se questiona a existência da dívida. Liquidez, eu tenho mecanismos para identificar o que deve ser entregue, quanto deve ser entregue, e o exigível tem a ver com a possibilidade de demandar. Em princípio, todos nós sabemos que, por exemplo, dívidas a prazo devem ser prensadas a favor dos devedores. Os prazos se interpretam em favor do devedor, portanto, antes do vencimento, enquanto regra, não posso exigir o pagamento desta ou daquela dívida.
Uma característica bastante importante também da gente ressaltar na fiança é que ela pode ser pactuada independentemente da manifestação de vontade do devedor. E mesmo com óbice, ainda que pouco frequente, mesmo com a objeção do devedor, a fiança pode ser pactuada. Por quê? Porque o que é importante perceber é que a fiança tem uma natureza acessória. Voltando ao nosso encontro sobre a classificação dos contratos, contratos principais, contratos acessórios. Contratos acessórios são aqueles que dependem da existência de um contrato dito principal, que pressupõe a existência de um contrato principal. No contrato principal, nós podemos ter uma compra e venda, cuja entrega da coisa, se não acontecer, portanto, a restituição de eventual quantia paga e o pagamento de eventuais perdas e danos, ser imputável este não cumprimento, este inadimplemento, portanto. Nós podemos ter fiança em contratos bancários, nós podemos ter fiança, isso é bastante comum no universo locatício, nós podemos ter fiança garantindo o pagamento de mensalidades escolares, de mensalidade em cursos de informática, em cursos de idiomas, em escolas de música, em escolas de dança e por aí afora. Entre outro infinito universo de possibilidades. É sempre bastante importante perceber que a fiança é um contrato bastante versátil, embora tenha natureza acessória e, portanto, dependa de um contrato dito principal. Tanto é assim que, se o contrato principal é nulo, a fiança não prevalece. Isso se extrai em uma regra muito mal escrita na nossa codificação civil, que é o artigo 824. Muito mal escrita. Pessimamente escrita. Então, ele foi compartilhado com vocês neste momento, pessimamente escrita inicialmente porque não há como sustentar que uma obrigação é nula ou não. Nulo é um negócio jurídico que lhe dá vida. Não é a obrigação que é nula ou não. A obrigação é movimento. A obrigação como processo, aqui a partir da teoria construída, bem construída pelo professor Clóvis do Couto e Silva. Mas, enfim, tentando compreender aquilo que a regra permite compreender, negócios jurídicos nulos, contratos nulos não são suscetíveis de fiança por conta dessa dimensão de acessoriedade. Mas aí cria-se uma exceção, também pessimamente escrita e de vigência hoje questionável, consoante vou tentar explicar para vocês. Contratos nulos não são suscetíveis de fiança. Negócios jurídicos nulos não são suscetíveis de fiança. Melhora. Exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor. Negócios jurídicos nulos não são suscetíveis de fiança, exceto se a nulidade do negócio jurídico principal derivar de incapacidade pessoal. Outra regra pessimamente escrita. Por quê? Porque toda incapacidade é necessariamente pessoal. Se não, vejamos quais são as situações de incapacidade que nós temos no Código Civil brasileiro, quais são as situações de incapacidade que nós temos no Código Civil brasileiro que redundam em nulidade, apenas as do caput do artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, uma incapacidade que redunda em nulidade, hoje, apenas a do artigo 3º. Mas mesmo as outras situações de incapacidade, as situações de incapacidade relativa, seguem sendo necessariamente pessoais. Elas decorrem da condição da pessoa, ainda que possamos questionar hoje a forma com que o artigo 4º está posto. De qualquer sorte, como devemos ler, portanto, de uma forma minimamente mais sofisticada, esse artigo 824, negócios jurídicos nulos não são suscetíveis de fiança, exceto se a nulidade resultar da incapacidade do devedor. Logo, exceto se o contrato
principal for nulo por conta da incapacidade do devedor. Alguém menor de 16 anos que o tenha pactuado. E o parágrafo único traz uma exceção que desdiz a exceção para reafirmar a regra. O parágrafo único, como diria o professor Fachin, traz uma exceção que desdiz a exceção da parte final do artigo 824 para confirmar a regra. A exceção estabelecida neste artigo não abrange o mútuo feito a absolutamente incapaz. Logo, a fiança também, nos casos de mútuo de empréstimo de bem fungível feito a menor de 16 anos, o mútuo é nulo e, consequentemente, a fiança seguirá os mesmos passos, trilhará o mesmo caminho. Pois bem, para além disso, para além da tentativa que trouxe aqui de decodificarmos a regra na qual me escoro para afirmar que a fiança tem natureza acessória e que, portanto, justifica dizermos que contratos nulos não vinculam o fiador, senão na situação excepcional prevista na parte final do caput do artigo 824. Também é possível falar que, ainda que eu tenha antecipado que a fiança pode ser estipulada independentemente da manifestação de vontade do fiador, do devedor, ainda que eu tenha trazido para vocês que a fiança pode ser estipulada independentemente da manifestação de vontade do devedor, enquanto regra, solicita-se ao devedor a oferta de fiador. Enquanto regra, de um modo geral, pede-se, sugere-se. Às vezes é uma condição negocial. Olha, eu preciso de um fiador, sem fiança não haverá contrato. E aí, o nosso código nos traz a ideia de fiador idôneo. E se qualquer um de vocês, meninos, se você, minha estimada Tássia, um dia precisou buscar um imóvel para locar, certamente ouviu essa expressão: queremos um fiador idôneo. Muito provavelmente ouviu essa expressão: precisamos de um fiador idôneo. Quando alguém houver de oferecer fiador, e percebam que às vezes isso é condição negocial, sem um fiador idôneo não haverá locação. Sem um fiador idôneo não haverá mútuo, não haverá o empréstimo bancário que você postula, que você deseja. Quando alguém houver de oferecer fiador, o credor não é obrigado a aceitá-lo se não for pessoa idônea, domiciliada no município em que tenha de prestar fiança e não possua bens suficientes para cumprir a obrigação. O mercado, especialmente o mercado locatício, criou uma interpretação prática desta ideia de bens suficientes, entendendo que o fiador precisa ter pelo menos 2 imóveis. Isso é um padrão no mercado de locação imobiliária. Ah, você deseja locar um imóvel conosco? Muito bem, temos muitos imóveis de excelente qualidade. Pode escolher. Aqui eu tenho um hall, há um menu em nossos computadores. O senhor tem fiador? Fiador precisa ter essas características. E dentre elas, pelo menos 2 imóveis livres e desembaraçados ou desembargados de ônus. E a ideia de ônus aqui pode ser uma hipoteca. E, obviamente, pode ser uma alienação fiduciária, porque nós sabemos que não é possível dizer que o devedor fiduciário seja proprietário do bem. Ele tem apenas um direito expectado, na hipótese de pagar todas as parcelas de determinado financiamento, ou pelo menos uma parte substancial delas. Ainda que já tenhamos conversado a respeito da péssima escolha feita pelo Superior Tribunal de Justiça, da escolha, a meu sentir, e eu digo respeitosamente, mas não posso me calar, em meu sentir equivocada, e de tantos outros civilistas do Brasil também, de
não aplicar os efeitos da teoria de implemento substancial naquelas situações em que há um bem que garante fiduciariamente a dívida. Posição assumida atualmente pelo Superior Tribunal de Justiça. Se isso lhes interessa, há um belo texto na revista eletrônica Direito e Sociedade, que eu edito na Redes, a respeito deste assunto, mostrando a consequência desta mudança de posicionamento no âmbito do STJ. E isso pode, porventura, criar problemas bastante graves também para aqueles com os quais a epistemologia que o uso da consolidação do direito privado mais se preocupa. Para aqueles com os quais a leitura humanista que tem do direito mais se preocupa, obviamente, os mais vulneráveis. Pois bem, gente, então, vimos até aqui que a fiança é um contrato que precisa ser pactuado por escrito, que é um contrato gratuito ou benéfico e que, por isso, não admite interpretação restritiva, que se alguém precisa oferecer fiador, este fiador precisa carregar consigo essa característica idoneidade e que o artigo 825 dá algum colorido que nos ajuda a entender o que seja isso, e vimos também que a fiança pode ser pactuada sem o consentimento ou mesmo contra o desejo, contra a vontade do devedor. Importante dizer também, isso se estuda no direito das obrigações, que se por acaso o devedor se torna insolvente no curso da relação obrigacional, no curso do contrato principal, permite-se que o credor exija a sua substituição. Opa, perdi a garantia, troque a garantia. E a consequência da não substituição do fiador, enquanto regra, em boa parte das situações, ainda que não em todas, vai ser o vencimento antecipado da obrigação. Então, se por acaso o fiador morre, então, além da insolvência e da incapacidade, torna-se insolvente, está superendividado, fenômeno não contemplado pela nossa codificação, precisamos aprovar o projeto de lei sobre o superendividamento, hoje mais do que nunca. Porventura, tornou-se incapaz. Eu não consigo enxergar uma situação de tornou-se incapaz no direito brasileiro contemporâneo, especialmente depois do Estatuto da Pessoa Deficiente. Mas, enfim, ainda há muita gente que segue falando em interdição, em incapacidade ulterior. Não me parece que isso seja possível, mas de qualquer sorte, pode o credor exigir que ele seja substituído, pode o credor exigir o oferecimento de uma nova garantia, porque aquela se dissipou, aquela se desfez. Nestes contextos todos, tudo aquilo que é devido até aquele momento, o do reconhecimento da insolvência, o da morte, o de eventual, porque na prática isso pode acontecer, declaração que marca a incapacidade, interdição, interdito, essa forma de cápsio de minúcio, tudo aquilo que está vencido até aquele momento, em princípio, poderá ser exigido junto ao fiador, no caso de morte, junto ao espólio. Mas e para além daquilo? O contrato persiste, é uma locação, um contrato de trato sucessivo. É um contrato que oferece serviços educacionais, um contrato de trato sucessivo. Opa, preciso de um novo garantidor. Quando olho para a fiança, é importante falar também sobre 3 benefícios. Essa palavra é bem legal e ela é benefícios. Meu amigo Cartucci trabalha bem essa questão no seu volume de contratos, se alguém depois tiver alguma curiosidade. 3 benefícios garantidos para o devedor. O benefício de ordem, o benefício de divisão e o benefício de exoneração ou exclusão. Talvez a literatura jurídica use outros nomes que me fogem nesse momento, mas a ideia é uma só. Por que benefícios? Porque são direitos garantidos ao fiador. Benefício de ordem. Pela ordem, excelência! Pela ordem, excelência! Eu sou o garantidor, eu não sou o devedor. Portanto, que a pretensão ao recebimento do crédito seja dirigida inicialmente em desfavor do devedor. O benefício de ordem cabe, portanto, naquelas situações nas quais
o processo, a pretensão processual, aquela que é deduzida em juízo, é dirigida em desfavor do fiador primeiro, em vez de ser dirigida em desfavor do devedor. Ora, há muita lógica nisso. E há muita lógica por quê? Porque se o fiador é apenas garantidor e não devedor, se ele tem apenas a parte de responsabilidade, mas não o débito, pelo menos enquanto regra, é mais que correto que primeiro tentemos dirigir a pretensão processual em desfavor do devedor. Mas, para evitar argumentação vazia, para evitar estratégias processuais despidas de ética, há condições bastante claras para exercício desse direito nos termos dos artigos 827 e 828 da Codificação Civil. Percebam, primeiro, o parágrafo único do artigo 827 delineia que o fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, pela ordem, excelência, primeiro devem ser executados, penhorados, levados à asta pública, os bens que pertencem ao devedor. Eu sou apenas garantidor. Que sentido há em expropriar-me a mim, fiador, dos meus bens, para depois garantir-me o direito de regresso? Não, não há sentido nisso. Não há economia processual nisso. Mas, para evitarmos defesas vazias, o exercício desse direito, me parece ter algum sentido, impõe que o fiador nomeie bens do devedor. Impõe que o fiador nomeie bens do devedor. E aí vem uma característica dos códigos decimonônicos que estão menos preocupados com as pessoas e mais preocupados com a proteção da propriedade, o que inclui a titularidade sobre créditos. Por quê? Porque o benefício de ordem pressupõe que os bens que o fiador irá nomear, excelência, o devedor tem estes bens, pressupõe que esses bens devam estar situados no mesmo município em que tramita a ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, a execução de título extrajudicial. Exige que os bens estejam no mesmo município. Se não estiverem, bom, então não nos preocupamos com a economia processual, nos preocupamos apenas com a satisfação do crédito do credor. E depois, bom, com sorte o fiador talvez consiga reaver aquilo que despendeu. Por que com sorte? Bom, porque consoante o tempo passa, situações de pessoas que têm dificuldades financeiras podem eventualmente se agravar. E algo que seria resolvido com algum grau de facilidade, olha, estou nomeando uma fazenda que o devedor tem, estou indicando no interior de Santa Catarina, no interior do Mato Grosso do Sul. Agora, isso surtiria efeito. Daqui a 2, 3 ou 4 anos, a depender da forma com que se movimenta este determinado processo, e se eu preciso de precatórias, porventura o prazo vai ser maior, e se há mais autores ou mais réus, se há mais pessoas no polo ativo ou mais pessoas no polo passivo, normalmente se vivem em municípios distintos, isso eventualmente pode gerar algum tipo de tempo maior, exigir tempo maior para o trâmite desse processo, mesmo com as possibilidades permitidas pela revolução tecnológica de citações e intimações, é disso que estou falando aqui neste momento, ainda assim esse processo pode se arrastar por um tempo, e normalmente os processos se arrastam por mais tempo do que gostaríamos e que gostariam aqueles que estudam esse tema em profundidade. Dito isso, portanto, é importante lembrar que não aproveita o benefício de ordem, não poderá exercer o benefício de ordem o fiador que, primeiro, renunciou a ele expressamente. Renuncio expressamente o direito de exercer o benefício de ordem. Se obrigou como principal pagador ou devedor solidário. Há uma cláusula na fiança que dispõe que o fiador é também principal pagador.
E isso acontece normalmente naquelas situações em que nós temos uma, hoje tratada no Brasil como Eireli. Já ouviram falar em Eireli? Do que eu estou falando neste momento? O que temos como Eireli? É uma estrutura societária com apenas um único cotista, apenas um único acionista, apenas uma única pessoa titular de todas as cotas. Só que vem a perspectiva keynesiana nas estruturas societárias e fazem ali uma bolha de proteção do patrimônio da pessoa humana, do investidor, do empreendedor. Muitas vezes acontece, entretanto, que o empréstimo é feito, a alocação é feita em favor desta sociedade empresária, desta sociedade unipessoal, nós temos aqui um oxímoro, e exige-se que o garantidor seja o mesmo titular dessas cotas. Precisamos de um fiador, eu mesmo posso ser o fiador. Então, eu, protegido pela casca, sociedade empresária, eu, ME, microempresa, sou o locatário, sou o mutuário, e eu, pessoa humana, ser humana, sou o fiador. Sou o devedor principal nesta situação. Um ponto importante, a literatura jurídica tem entendido que a renúncia ao benefício de ordem, naquelas situações em que os contratos nascem da adesão às condições gerais de contratação, toco, por exemplo, no belo texto do professor Paulo Lobo a respeito deste assunto, sobre condições gerais de contratação, e ainda num artigo compartilhado convosco ao longo do nosso curso sobre a teoria ética do contrato. Então, não estamos falando daqueles contratos paritários, mas com o professor Arturo Calmon, estamos falando daqueles contratos que nascem da adesão a condições de contratação, não a partir do consentimento, do sentimento conjunto, mas do assentimento, como ensinava o professor Carlos Gersi. Nessas situações, tem entendido a melhor literatura jurídica ser nula a renúncia ao benefício de ordem. Nos contratos que nascem a partir da adesão às condições gerais de contratação, os contratos que a gente preenche alguns poucos dados, essas minutas compradas em papelarias, nessas situações tem entendido a melhor literatura jurídica, a mais sofisticada, que é nula essa renúncia, a partir do artigo 424 do nosso Código Civil. Da nulidade à renúncia antecipada a direito inerente à natureza do negócio. E, evidentemente, nós temos ainda a situação, me parece uma obviedade, não posso recorrer ao benefício de ordem quando o devedor é insolvente, quando o devedor está superendividado, quando o devedor faliu. Por quê? Porque se a condição do exercício do benefício de ordem informar a existência de bens desembaraçados que bastem para solver o débito, se já houver a declaração de insolvência ou de falência, ou mesmo a depender do momento da fase de recuperação judicial, já não haverá mais bens que possam ser indicados. E logo, na prática, a lei absorveu isso como condição de suporte fático abstrato, não será possível exercer o benefício de ordem. Segundo benefício, o benefício de divisão. O que nós temos aqui? Gente, se eu tenho vários fiadores, eles serão considerados solidariamente responsáveis pelo pagamento da fiança. Prestem bastante atenção aqui, por favor. A relação entre o devedor e o fiador é de subsidiariedade. Exatamente por isso existe o benefício de ordem. Primeiro, o credor deve demandar o devedor e só depois deve demandar o fiador. Se esse processo se inverte no mundo fenomênico, o fiador vai dizer, opa, pela ordem, primeiro ele, e ele tem bens. Pronto. A relação entre devedor e fiador, enquanto regra, é de subsidiariedade. Mas, por outro lado, entretanto, como eu dizia a vocês, se eu tenho vários fiadores, eles são hermanados,
solidariamente. Eu tenho aqui uma situação de solidariedade legal, mas uma situação de solidariedade legal supletiva. Uma situação de solidariedade legal supletiva. E por que supletiva? Por quê? Porque esta regra de solidariedade pode ser afastada por meio daquilo que denominamos benefício de divisão. O que é isso? O benefício de divisão é uma cláusula na fiança dispondo: nós, fiadores, declaramos que somos devedores, cada um de uma cota parte da dívida. Opa! Nós, fiadores, declaramos que somos garantidores, cada um apenas de uma cota parte da dívida. Se não dissermos qual é a cota parte, somos 20% por cabeça. Se dissermos que 1 responde por metade da dívida, 2 responde por 1/4 da dívida, 3 responde por 15% da dívida, 50, 75, 85, 90, 5% e 5%. Todos esses ajustes podem ser feitos a partir da autonomia privada exercida em sua plenitude, liberdade negocial. Isso é benefício de divisão. Existe a possibilidade, portanto, de os fiadores exercerem-no. Mas se não o fazem, a regra de solidariedade legal vai emergir, vai aparecer. E o último dos benefícios que eu quero trabalhar com vocês, o benefício de exclusão ou de exoneração. Essa, uma novidade na nossa codificação, prevista no artigo 835. Mas percebam que só tem cabimento naqueles contratos que vigem sem termo final, está bem? As fianças pactuadas em contratos, contrato principal, portanto, com um termo final, não permitem a exoneração do fiador. Alguém emprestou uma quantia em dinheiro no banco para pagar em 60 meses e o banco exigiu uma garantia e aceitou um fiador. O fiador não pode exonerar-se no curso da relação jurídica. Precisa esperar o cumprimento daquele contrato de mútuo. Não há sentido em falarmos em exoneração nesse contrato. Mas, se estamos nos contratos de trato sucessivo, estamos diante de um contrato de trato sucessivo, uso pago como alocação, sem termo final, o fiador poderá exonerar-se da fiança se tiver assinado-a sem limitação de tempo. Sempre que lhe convier. Percebam, portanto, subjetividade de ponta a ponta. Aqui nós temos uma situação de direito formativo extintivo. Aqui nós temos uma situação de denúncia, como vimos na aula a respeito da extinção do contrato, perspectiva pontiana. Denúncia, direito formativo extintivo em contrato sem limitação temporal, sem termo final. Entretanto, percebam que nestes casos fica obrigado por todos os efeitos da fiança até o momento em que fez a denúncia e por mais 60 dias. Não? Faço a denúncia hoje, mas sigo responsável pelos efeitos da fiança, caso o débito no contrato principal não seja pago, por mais 60 dias. E, vírgula, se exercito esse direito em fiança ofertada em contrato de locação imobiliária, se exercito o benefício de exoneração em fiança fornecida, dada, pactuada em contrato de locação imobiliária, esta ultraatividade, esta projeção para o futuro dos efeitos da fiança, pus fim a ela, mas sigo obrigado, será não de 60, mas de 120 dias. Portanto, na especificidade da fiança dada, ofertada, contratada, como forma de garantir obrigações locatícias na locação
imobiliária, não são só 60, mas 120 dias. O fiador obriga-se por mais 120 dias. Para além disso, o que é importante dividir com vocês? Bom, que o fiador que paga a dívida subroga-se nos direitos do credor, portanto, passa a ocupar o seu direito. E isso vai acontecer em quase todas as situações que a gente possa visualizar. Há uma regra que versa a respeito dessa situação pontual na nossa codificação civil, artigo 831, o fiador que pagará a dívida integralmente fica subrogado nos direitos do credor, e se porventura houver vários fiadores, só poderá exigir de cada um deles a sua respectiva cota. E essa é uma regra que tem cabimento, especialmente quando o devedor for insolvente. Algo que aparentemente é deveras comum. É bastante provável que cada um de nós nessa sala, nesse momento, conheça pelo menos uma história triste de desagregação familiar derivada ou da fiança ou do aval, que nesse sentido tem efeitos muito parecidos, embora não possamos confundir, não possamos trabalhar do mesmo modo fiança e aval. São figuras distintas, subordinadas, enquanto regra, a efeitos jurídicos igualmente distintos. São figuras distintas. O aval é declaração lateral de vontade, pressupõe apenas uma manifestação de vontade, o ato de avalizar. A fiança é contrato. Comecemos por aí. São figuras distintas e que têm, enquanto regra, regimes jurídicos que são diferentes. E para terminar, falemos um pouquinho sobre as 3 regras que versam sobre a extinção da fiança, para depois realmente, por fim, conversar um pouquinho sobre a penhorabilidade ou não do bem de família do fiador. Então, 3 regras que eu queria dividir com vocês antes do grande finale desse nosso encontro de hoje. Comecemos pelo artigo 838, que está aqui compartilhado no nosso chat. O fiador, ainda que solidário, fica desobrigado. Opa! Não preciso mais honrar o compromisso de garantia assumido outrora. Primeiro, se sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor. Então, se o credor concede moratória, moratória é uma figura que mais ou menos nos mostra o seguinte: olha, a dívida venceu hoje, mas não se preocupe, eu não vou tomar medida nenhuma, pague-me daqui 1 ano. Isso se chama moratória. Nesse contexto, um pouco grotesco que eu desenhei para vocês, um pouco grosseiro, e nós vamos enxergar a moratória. A dívida está vencida, mas não precisamos renegociar nesse momento, fique tranquilo. Tá? Não vou demandar e nem haverá consequências para você. Segundo, se por fato do credor for impossível a subrogação nos seus direitos e preferências. O exemplo que eu consigo enxergar aqui é aquele no qual o credor tem um título executivo extrajudicial que por algum motivo ele extravia. E sem o título executivo extrajudicial, eu não conseguiria permitir a subrogação em direitos e preferências. Preferências creditícias. E ainda, nos casos de dação em pagamento. Portanto, artigo 838, inciso 3º, o fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado. Solidariamente vinculado junto ao devedor, por expressa manifestação de vontade. Fica desobrigado quando? Quando o credor, em pagamento da dívida, aceita amigavelmente do devedor objeto diverso daquele que deveria ter sido entregue, ainda que depois o perca pela evicção. O que eu tenho aqui? A situação da dação em pagamento. Entrega de coisa distinta da ajustada, obviamente com a anuência, com a manifestação do credor
O credor concorda. Lembrem-se que lá no direito das obrigações, e pensemos isso aqui em termos de, mais uma vez, processo, buscando adimplemento, o credor não é obrigado a receber prestação distinta da ajustada, ainda que mais valiosa, mas pode aceitá-la. Bem, para além disso, é importante destacar que, se por acaso for invocado o benefício de excursão e o devedor, retardando-se a execução, cair em insolvência, ficará exonerado o fiador que o invocou, se provar que os bens por ele indicados eram, ao tempo da penhora, suficientes para a solução da dívida afiançada. Aqui estamos a falar do benefício de ordem. O fiador exerceu o benefício de ordem e disse: aqui há bens. O credor dormiu no ponto, ou simplesmente não quis tocar adiante aquele processo naquele momento. Opa! O fiador não pode ser onerado com a inércia do credor. E logo também temos aqui uma situação de exoneração. Não posso mais exigir o compromisso assumido outrora pelo fiador. E o artigo 837, o fiador pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais. Pessoais porque ele, fiador demandado, por acaso também era credor do credor, do exequente, e aí eu oponho uma exceção de compensação, para trabalhar aqui uma situação de exceção. Exceção é ferramenta de defesa, está bem? Exceção é ferramenta de defesa. Algumas são pessoais, como a compensação. Acho que vocês já viram isso no direito das obrigações. E outras são ditas gerais, como, por exemplo, os distintivos da obrigação que competem ao devedor principal. Eu poderia dizer, houve a prescrição da pretensão. Exceto, e aí vem as regras, para além dessas compartilhadas com vocês, se não provierem simplesmente da incapacidade pessoal, e aí voltamos a um problema de redação, toda incapacidade é pessoal, e obviamente aqui nós podemos pensar uma situação de nulidade. Ele está remetendo, portanto, à parte segunda do artigo 824, que nós já trabalhamos e que parece ser algo quase sem sentido hoje. O que mais eu gostaria de conversar com vocês, além de dividir essas poucas regras sobre a fiança? Sobre a infeliz posição assumida pelo nosso Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à exceção criada em 91 pela Lei de Locação, que alterou o artigo 3º, que alterou o artigo 3º da Lei 8.009/90. Percebam que em 90 eu tenho a Lei 8.009 sendo edificada, a lei que trata da impenhorabilidade do bem de família do fiador, e um ano depois, a Lei de Locação, movimentação de mercado, um mercado extremamente bem organizado, um mercado que nos anos 50 e 60 do século passado foi responsável por boa parte das ações civis que chegaram aos tribunais estaduais e ao STF. Lembrem-se que anos 50, 60 do século passado não havia STJ, o STJ é uma criação constitucional. O mercado locatício. E que ainda, percebe-se, qualquer um que estuda o direito à cidade, qualquer um que estuda o direito à moradia, um déficit habitacional gigantesco. Estima-se que, na melhor das pesquisas, há um déficit habitacional vivenciado por algo como 60 milhões de pessoas no Brasil hoje. Tá? Que ou não tem um teto, ou tem um teto em situação precária. E sequer estou falando de propriedade, tá bom? Estou falando simplesmente de habitação, estou falando simplesmente de direito à moradia. Tá? Direito à moradia. Pois bem. Nesse contexto, esta alteração havida em 91 passou a permitir, em texto, a penhora do bem de família do fiador no contrato de locação imobiliária. Olha que curioso. Se eu loco
um vestido ou um terno para uma festa e exigem um fiador e eu não honro o compromisso, e o fiador não tem bens, tem apenas o seu bem de família, não há perigo algum. Se eu loco, isso nem existe mais, né? Fita de videocassete, DVD, Blu-ray, mercado de locações é um mercado que tende a desaparecer por conta da tecnologia streaming. E oferece um fiador, eu não preciso me preocupar com isso. Se eu oferecer um fiador para garantir o pagamento da mensalidade escolar da minha filha, não precisa se preocupar um fiador em perder o seu bem de família. Agora, se ele garantir o pagamento de uma locação imobiliária, aí ele precisa se preocupar. Mesmo naquelas situações nas quais o devedor seja proprietário de um bem. Por quê? Explico. É possível enxergar que o devedor de aluguéis tenha um imóvel de sua titularidade não habitado por ele. É possível enxergar isso. E ainda assim, este bem imóvel será tratado como bem de família. E, em princípio, me parece acertado tratar este bem imóvel como bem de família. Não pude morar no imóvel de minha titularidade por uma condição ligada ao meu trabalho. Não pude morar em um imóvel de minha titularidade porque, para ampliar a minha renda, eu loqueio e passei a viver num imóvel com qualidade menor, mais distante das áreas mais nobres da cidade. E, obviamente, nós sabemos que o metro quadrado da construção civil em áreas mais nobres é muito mais caro do que o metro quadrado da construção civil na periferia. Exatamente porque, quem mora na periferia precisa de um tempo muito maior de deslocamento todos os dias para poder trabalhar. Algumas situações radicais em São Paulo, pessoas que ficam mais de 4 horas no trânsito entre ida e vinda do trabalho. 2 horas, 2 horas e meia para ir, 2 horas, 2 horas e meia para voltar, todos os dias de labor, todos os dias de trabalho. Obviamente, o metro quadrado da construção nesses locais periféricos acaba sendo mais barato. Não necessariamente barato, mas mais barato em relação a esses que estão em zonas nobres, mais próximas daquilo que a gente mais busca, próxima do belo supermercado, próxima de farmácias, de restaurantes, próxima de parques, e por aí a coisa vai. Próximo do trabalho, daquela região, daquele coração central de trabalho, né? Pensando em Porto Alegre, nós temos a Avenida Perimetral, com os prédios comerciais que surgem ali dia após dia, tá? Que segue valorizando o custo do metro quadrado daquela construção, para pensar apenas o lugar que estamos situados e de onde falamos neste momento. Pois bem, eu dizia a vocês então que nesse nicho nós temos a possibilidade de penhora do bem de família do fiador, mesmo que o devedor tenha um bem de família e que obviamente deve seguir sendo protegido. Mas é evidente que aí há uma manifesta ofensa à isonomia. E para além disso, o direito à moradia é um direito fundamental. E ainda que no principal leading case a respeito deste assunto, julgado na metade da década passada, e cujo texto está à disposição de vocês no academia.edu, um artigo belíssimo escrito pela Eduarda Halber, uma jovem com quem eu tive o prazer de conviver, de trabalhar e que, infelizmente, muito jovem nos deixou. O texto dela mostra com muita clareza como as coisas funcionavam antes no nosso judiciário e como passaram a funcionar depois que isso aconteceu. E mostra ainda com bastante clareza que o argumento principal é a fiança fomenta a moradia. Carece de algum tipo de base empírica. E que o segundo argumento prevalente pode ser facilmente desconstruído. Uma criança no primário consegue desconstruir. Que é o argumento que diz que os contratantes sabem os que estão contratando. Sabem o que estão contratando. Têm consciência das consequências dos contratos que pactuam. Porque esse argumento é decimonônico. Esse argumento está ligado à autonomia da vontade, algo que não prevalece mais entre nós. E, obviamente, desconhece uma série de conclusões construídas pela ciência comportamental, seja a psicologia, seja a economia, a partir dos anos 60, 70 do século passado. Portanto, construções que já têm algo como 50 anos, que são mais velhas do que eu,
como, por exemplo, moral hazard. Ou como, por exemplo, o fato de que existe uma dimensão de vulnerabilidade afetiva, como ensina o professor Laurício Pedrosa, nos contratos de fiança, mesmo porque quem nos pede para ser fiador? O sogro, a sogra, o pai, a mãe, o irmão, o tio, a esposa, o companheiro, a companheira. Imaginem vocês, se por acaso meu sogro pede a mim, Marcos, professor, pesquisador, que vive exclusivamente do prazer que tem pela docência e pela pesquisa, com a remuneração correlata num Brasil que não valoriza os seus professores. Não quer dizer que eu não esteja feliz, mas o Brasil não valoriza os seus professores. Se meu sogro me pede, eu preciso que você seja o meu fiador. Qual é a minha resposta racional para ele? Não. Sinto muito. Como não? Me ajuda, você não acredita em mim, você não acredita na minha capacidade, você não acredita no meu negócio. Olha, eu tenho os dados. Dentro de 10 anos, 90% dos empreendimentos vão fechar as suas portas. Eu tenho esses dados em mãos. Dentro de 10 anos, 90% dos empreendimentos vão fechar as suas portas. Esses dados, se vocês têm curiosidade, estão no artigo Devaneios de Ícaro, à disposição de vocês, no academia.edu também, ou googleando, vocês conseguem encontrar a revista em que ele foi publicado. Os dados estão lá, claros, explícitos. Por que eu vou acreditar que você vai estar dentro destes 10% de pessoas que vão ter êxito? Você me pede aqui para ser fiador de uma locação que tem vigência por 10 anos, por 15 anos. Isso é possível, perfeitamente factível. Aliás, pode não ter sido na locação, pode ter sido um build to suit, que exige também um fiador. É um contrato atípico e nominado, ainda que alguns colegas afirmem que, por haver uma única regra na lei de locação, na 8245/91, o build to suit seja locação, não é locação. É um contrato atípico, porque não tem um tipo legal, tem regras, poucas regras, uma que me vem à mente. Nominado, ele tem nome. Build to suit. É uma tradução grosseira, construído para servir. Eu posso admitir aqui também a figura do fiador. Essa é a resposta, este é o padrão de resposta racional. Bom, quantos conseguem? Quantos humanos, porque são humanos e não são ícones, como ensinam Thaler, Sandstein ou Kahneman, são autores conhecidos de vocês, conseguem dar essa resposta racional em situações como essa? Daí que, quer me parecer que isonomia, tratamento a partir dessa matriz constitucional, a permanência, o respeito ao direito fundamental social à moradia, aliada à pouca sustentação dos argumentos vencedores no âmbito do STF, justificam a necessidade de revermos essa postura hoje assumida. E, curiosamente, isso vem acontecendo, pelo menos em um nicho bastante específico. Porque, em um primeiro momento, permitiu-se a penhora do bem de família do fiador a partir desse turning da casa, do lar docilar, home sweet home do fiador, levando consigo para a Rua da Amargura, para debaixo da ponte, os seus familiares. Permitiu-se para qualquer fiança no universo imobiliário. Mas a partir do momento em que se revisitou um dos argumentos de que a fiança fomenta a moradia e, portanto, o privar algumas pessoas da moradia tem que ser algo que devemos suportar para fomentar a moradia de muitas pessoas, passou-se a entender, opa, então o fiador que garante locações imobiliárias, como não está fomentando moradia, deve ter o seu direito fundamental à moradia prevalecendo nestes casos. E, portanto, não se permite mais, desde um momento recente da nossa história, a penhora de bens imóveis, de fiadores, quando este é o bem de família, nas fianças prestadas em locações residenciais. Aí temos um pouco deste
caldo hermenêutico dogmático construído também ao redor da ideia de tutela jurídica ou proteção do patrimônio mínimo. Com isso, meninos e meninas, agradecendo a atenção de vocês, eu encerro a minha